Vou te dar um exemplo. Se você tem uma faca que não tá afiada, uma faca cega, você vai demorar muito mais tempo para cortar uma cebola, uma cenoura, por exemplo. Ainda mais se você for fazer seu mise en place com um monte de coisa ao mesmo tempo, você vai demorar muito mais tempo para cortar aquilo com uma faca cega ou então com uma faquinha daquela de serrinha do que com uma faca de chefe afiada que vai agilizar esse preparo. E além do mais, vou te dar até o exemplo da própria faca cega. Você sabia que uma faca cega ela causa muito mais acidente, cortar o dedo mesmo, feio, do que uma faca afiada? Porque no fim das contas, quando você usa uma faca cega, você precisa colocar muito mais força no corte, porque ela não está cortando bem, então você precisa colocar força para o corte acontecer, né? E aí quando a faca escapa, ela corta feio assim a mão. Então, ainda, além de tudo, existe essa vantagem de você ter uma faca afiada aí na sua cozinha. E falando em faca afiada, a gente vai começar com ela na nossa lista de utensílios básicos. Então eu sugiro que você tenha minimamente 2 facas afiadas boas aí na sua casa. É um investimento, mas é uma faca que dura a sua vida inteira se você cuidar dela direitinho, tá? Então, olha, primeiro modelo de faca que eu sugiro é essa daqui, que é a faca de chefe, que é essa faca grande. É uma faca que você usa para cortar praticamente tudo aí na sua cozinha. Mise en place, você vai ver, se deixar ela em cima da bancada, porque é uma coisa atrás da outra com ela. Você corta vegetais, você corta cebola, você corta bife, a carne em pedaço, o frango. É uma faca assim que você usa demais. E aí o que eu sugiro? Você realmente investir, não é uma faca barata, mas é uma faca que realmente vai durar, tá? E aí eu vou te dar uma dica que é essencial para faca de chefe, que ela seja inteiriça. Tá vendo que essa minha aqui ela é toda de aço inox. Ela não é a parte de inox, mas o cabo de madeira. Porque com o tempo, esse cabo de madeira, na verdade, com o tempo, essa lâmina, ela se solta do cabo de madeira. Porque você vai fazendo um movimento, ela vai se soltando aqui da base. E essa daqui não, ela é eternamente nesse formato. Então, tem aí uma faca de chefe bem afiadinha, mantenha ela afiada. A segunda faca é a faca de legumes. Ela é bem menor do que a faca de chefe, tá vendo? Mas é bem legal também de você ter na sua casa, porque ela é feita para cortes mais precisos, aqueles cortes que você segura alguma coisa na mão e corta. Claro que com muita atenção. Mas, por exemplo, imagina aqui que eu tenho um dente de alho na minha mão. Você acha que vai ser mais fácil eu cortar com uma faquinha pequenininha, onde eu tenho um corte mais preciso, para descascar esse alho, por exemplo, ou com uma facona de chefe, entendeu? Então esse é um exemplo de um momento onde você usa a sua faquinha de legumes. Essas duas são as facas assim que eu acho que são essenciais você ter na sua cozinha. Mas tem sempre aquela faca xodozinho e eu resolvi trazer hoje aqui pra vocês essa minha faca aqui, ó. É uma faca tailandesa que eu comprei, na verdade, em Chinatown, lá de São Francisco. Eu lembro que eu paguei $5 nela. E na época eu achei, nossa, que faca linda, né? Eu nem entendia muito de faca na época, porque é velha essa faca aqui. Que faca linda, tá baratinha, eu vou levar. Gente, eu uso muito essa faca, ela é super afiada. E você vê que ela tem uma estrutura, ó, inclusive ela é do cabo, que eu acabei de falar que não é do bom, mas essa daqui tá bem resistente, viu, por sinal. Mas tá vendo o formato dela, ó, compara com a faca de chefe aqui. Ela parece um cutelo, até, porque ela é quadradona. Então eu uso ela para os cortes mais duros. Por exemplo, quando eu vou cortar a abóbora, que tem aquela casca mais dura, eu uso essa faca aqui que ela é mais resistente. Mas ela não é essencial. Eu até conseguiria fazer esse corte com uma faca de chefe. Mas essa daqui é meu xodó, eu corto várias coisas com ela, na verdade, acho que eu gosto da história dela, no fim das contas. Então, assim, nada impede de você ter outras facas, tá bom? Mas as duas primeiras são as essenciais mesmo. Próximo item é descascador de legumes. Essencial você ter um descascador afiadinho aí, né? Porque também não adianta você ter um afiador cego que você vai descascar e não sai a casca. Mas o descascador, além de economizar o seu tempo, né? Porque você perde o tempo lá com a faca, raspando a cenoura, que deixa toda preta. Você perde um monte de polpa, né? Quando você descasca algum vegetal com faca, ao invés do descascador de legumes, que o descascador de legumes ele tira uma camada muito fininha, né? Basicamente a casca mesmo. Então, você não perde muito ingrediente quando você usa um descascador. Mas ele economiza seu tempo e, além de tudo, ele é mais seguro, né? Você descascar algo com um descascador que, inclusive, tá? Faça o movimento sempre de dentro para fora, tá? Porque se por acaso você está fazendo de fora para dentro e escorrega a mão, você pode se machucar. Para faca é a mesma coisa, tá? Movimento sempre do seu corpo para fora. Mas o descascador é muito mais seguro do que você usar uma faca para descascar os vegetais, por exemplo. Próximo item são as espátulas tipo pão duro, que são tipo essas aqui, olha só. Eu tenho várias,
Isso aqui é só um pouquinho do que eu tenho muito mais do que isso. Primeiro porque elas são lindas, né? E segundo porque elas são muito úteis. Então, assim, elas têm formatos diferentes, tá vendo, ó? Essa daqui é mais colher, essa tem um formato que é mais afunilado na ponta, essa daqui é pequenininha para potes pequenos, essa também ela é só de um lado arredondado. Então cada uma tem um formato diferente, uma função diferente, que na realidade você vai sentindo aí com o tempo, tá? Por exemplo, essa daqui é uma espátula que eu consigo mexer direto na panela. Ela tem um formato de colher, então ela me ajuda a mexer direto na panela. Essa daqui que tem só uma lateral arredondada, eu uso para tirar as coisas da panela, porque ela é uma espátula tipo pão duro, afinal de contas, né? Por que tem esse nome, pão duro? Porque ela tira todos os restinhos, ela é uma espátula pão dura mesmo. Ela não deixa sobrar nada dentro da panela. Então, panela, tigela que você está fazendo massa de bolo, por exemplo. Então você usa uma espátula dessa que você consegue raspar tudo. Sai praticamente limpa, assim, a panela ou a tigela, enfim, onde você estiver lá com o seu ingrediente. Então, é super útil. E aí, a minha sugestão é, quando você for comprar, elas são de silicone, né? A minha sugestão é você escolher uma que seja resistente ao calor ou que aguente uma temperatura alta, porque aí você consegue usar ela na panela direto no fogo, sem que derreta a ponta. Eu já perdi algumas espátulas aí que eu comprei de qualidade duvidosa, porque a primeira vez que foi no fogão derreteu a ponta e aí ela perde a função, porque ela fica toda deformada, né? Então faça essa escolha aí quando você for comprar a sua espátula. Próximo item é uma colher rígida, para você mexer panela mesmo. Eu sugiro que você tenha uma colher assim, ó, compridona, porque aí você não queima a sua mão enquanto você estiver mexendo. E também uma de bambu, porque madeira foi proibido, né? Não acredito. Há um tempo, porque ela é muito porosa, então os ingredientes eles entram dentro dos furinhos